Olá, graça e paz a todos aqueles que estão nos assistindo. É um prazer podermos estar estudando mais uma vez a Palavra de Deus com os irmãos e vendo assuntos tão importantes, vendo estes estudos proféticos que são tão importantes para o povo de Deus. Foi assim que o povo de Deus começou a sua jornada, ali perto de 1844, na nossa era. Então, aqui estamos nós. Temos visto sobre Daniel 11 e hoje vamos falar mais um pouco sobre esta profecia tão importante. Sabemos que guerra está assolando o mundo e, como temos falado, há uma última calamidade repentina e imprevista que vai vir sobre a terra e vai fazer com que a igreja ela se desperte. Mas ao mesmo tempo, ela vai separar. Esses últimos eventos vão separar o que é puro do que é imundo. E hoje nós temos a oportunidade de estarmos nos preparando. E certamente a Bíblia ela faz parte principal nesta preparação. É ela que nos santifica, é ela que nos prepara e é ela que nos mostra o que nós devemos ser para estar de pé nos últimos dias. Nós precisamos hoje de uma grande reforma no estudo da Palavra de Deus. E essa tem sido a nossa exortação aos irmãos, que busquemos a Palavra de Deus com toda a avidez para que possamos ter luz, sermos recheados de luz e para que possamos dali extrair o Espírito Santo que Deus está concedendo através de sua Palavra. Antes de começarmos o estudo, neste vídeo, nós queremos recomendar aos irmãos que façam uma oração particular e então retome a este vídeo. É interessante que ali na época de Jesus havia uma grande expectativa sobre o cumprimento da profecia do capítulo 9 de Daniel. E realmente aquele capítulo estava se cumprindo até os reis lá, os filósofos que foram ver Jesus, eles tinham conhecimento dessas profecias e por isso eles acertaram com certeza o dia do nascimento de Jesus. Assim também hoje há uma expectação sobre o cumprimento da profecia do capítulo 11 de Daniel. Há muitas pessoas estudando esta profecia. E aqui nós queremos deixar então a nossa contribuição, principalmente no que se refere aos versos a partir do verso 40, que nós temos visto que são versos mais específicos para nós, para aqueles que estarão passando no fim do tempo da graça neste mundo. Mais uma vez, estaremos então lendo estes últimos versos da profecia de Daniel 11. Mas antes de nós lermos, nós queremos mais uma vez exortar aos irmãos, cuidado com a versão que é usada. Recomendamos mais uma vez a Bíblia, a versão King James 1611, que é aquela que é mais próxima do original, que é aquela que é recomendada por Ellen White, pelo que Ellen White escreveu, porque principalmente aqui em Daniel 11 há palavras que nas outras versões elas vão dar um sentido totalmente diferente. Isso é perigoso para o pesquisador das Escrituras. Portanto, leiamos o texto. E no tempo do fim, o rei do sul o desafiará, e o rei do norte virá contra ele como um furacão, com carruagens e com cavaleiros e com muitos navios, e ele adentrará as nações, e os inundará e atravessará. Ele também adentrará a terra gloriosa, e muitas nações serão derrubadas. Porém, estes irão escapar de sua mão, Edom, Moabe e o principal dos filhos de Amon. Ele também estenderá a sua mão sobre as nações, e a terra do Egito não escapará. Mas ele terá poder sobre os tesouros de ouro e de prata e sobre todas as coisas preciosas do Egito. E os líbios e os etíopes estarão nos seus passos. Mas as notícias do leste e do norte o atribularão. Portanto, ele sairá com grande fúria para destruir
e totalmente eliminará muitos. E ele plantará os tabernáculos do seu palácio entre os mares, no glorioso Monte Santo. Todavia, ele encontrará o seu fim, e ninguém o ajudará. Já temos falado, já temos dado uma certa definição sobre quem é o rei do sul nestes últimos dias, quem é o rei do norte nestes últimos dias. Nós vamos, talvez não neste vídeo, mas em vídeos posteriores, estaremos esclarecendo mais, estaremos esclarecendo melhor como que nós visualizamos o Rei do Sul nos nossos dias e como nós visualizaremos o Rei do Norte nos nossos dias. No último vídeo nós já comentamos, aqui não está falando do papado diretamente. Já definimos no último vídeo, vamos retomar o que começamos a dizer no último vídeo. Analisamos que hoje quem reina no mundo é o poder ateísta. E em diversas nações ele possui já braços. Ele tem atuado de forma autoritária e totalitária já em muitos países. E este poder ateísta, ele tem abrangido o globo terrestre de uma forma muito grande. Mesmo aqui no Brasil nós temos visto a influência deste poder. E existem países, como nós falamos, que são sim os braços do poder ateísta. Ao mesmo tempo, este é o poder reinante no momento, e nós não vamos falar especificamente neste vídeo, podemos estar lançando outros que vamos falar de forma mais clara, olhando para o mundo, para as coisas que estão acontecendo no mundo e que aconteceram desde 1798. Mas este é o poder que está nos nossos dias. Não é simplesmente um país, mas é a ligação de um poder religioso com países, com poderes estatais. É justamente os pés da estátua de Daniel. É barro e ferro, religião e governo, igreja e Estado, poder ateísta e países que têm agido em prol deste poder ateísta. Não vamos entrar muito em detalhes nesta questão, ou como nós podemos enxergar isso hoje, este poder reinante nos nossos dias, mas este é o poder. E o Rei do Norte, então, como nós já vimos no vídeo anterior, ele é o protestantismo apostatado, que vai se unir com o governo dos Estados Unidos da América. E isso é chamado de imagem da besta. Portanto, o Rei do Norte, ele é o último inimigo a enfrentar o povo de Deus, é a imagem da besta, o protestantismo apostatado. Este é o Rei do Norte. Ele segue muito claramente os pés da profecia, sendo religião e Estado. Portanto, estes dois poderes eles vão entrar em choque em algum momento. Em algum momento, o protestantismo apostatado, ligado ao governo, ele tem que destruir o ateísmo que tem sido levado por algumas nações. E isso vai ser um conflito dos Estados Unidos com algumas nações. É por isso que temos chamado de Terceira Guerra Mundial. Porque realmente vai ser um conflito global que vai desencadear, então, a última prova para o povo de Deus. Como um texto que nós lemos em Testemunhos para a Igreja, volume 1, aos poucos essas coisas elas vão envolver o povo de Deus. Como nós também já vemos, a parábola de Jesus fala sobre uma calamidade repentina e imprevista. E é isso que vai despertar o povo de Deus. Bem, aqui estamos vendo, então, uma grande possibilidade e hipótese dessa calamidade. Uma guerra. A guerra de Daniel 11. O papado, ele volta em cena, então. Mas como nós vimos também no estudo anterior, ele volta em cena depois que o protestantismo apostatado chegou ao poder. Ele reina juntamente com o protestantismo, mas isso é depois que ele chegou ao poder. E
Em Daniel 11, a partir do verso 40, nós estamos vendo justamente o momento em que ele chega no poder. Para ele chegar no poder, o que precisa acontecer? A destruição do reino anterior, que é qual? O Rei do Sul. O poder ateísta reinante hoje. Então estaremos vendo sobre isso. Neste contexto de Daniel 11, o que pode nos ajudar muito a compreender melhor a ideia que o profeta está transmitindo a nós, é interessantíssimo nós nos atentarmos a uma questão que é pouco atentada. É justamente entender a estrutura da linguagem expressada por Daniel. O que eu estou querendo dizer? Nós vemos no livro de Daniel que Daniel era um grande poeta e justamente esta profecia foi escrita numa estrutura poética. E entendendo esta estrutura poética, ela nos ajuda a entender as ideias que Daniel está querendo transmitir ao povo. O povo hebreu, ele amava a sua língua. E entender esta questão poética vai ajudar bastante na compreensão. Essas questões são chamadas de paralelismos. E existe alguns paralelismos, algumas formas de ser estruturada uma poesia hebraica. Então existe ali o paralelismo sintético, paralelismo sinônimo, paralelismo antitético, alternativo, existe o quiasma. Isso são várias formas, várias estruturas que são dadas para a poesia hebraica. Isso é importante para nós porque na língua nossa, no português aqui do Brasil, nós não conseguimos identificar justamente esta poesia, não identificamos a beleza literária que é essas poesias de Daniel aqui, e não conseguimos captar as ideias que Daniel tenta expressar. Mas entendendo então essa questão, vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil. A poesia, na nossa língua, ela rima palavras. No entanto, na poesia hebraica, é como se rimasse as ideias apresentadas em frases. Então nós podemos ver um exemplo disso. Isso porque no santuário, por exemplo, os salmos, que são todos poesias, muitas vezes eles eram cantados em que um grupo, de um lado, ele falava uma frase, ele cantava uma frase, e um grupo de outro lado, ele respondia àquele grupo. Esse sistema é chamado na língua grega de antífona, que significa voz contrapondo voz. Isso é algo muito interessante. Vejamos um exemplo disso. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. Louvemos ao Senhor, nós todos os gentios, louvemos todos os povos. Percebem? Um primeiro grupo, ou uma primeira pessoa, diz uma frase e o outro responde aquela frase. Muitas das vezes a segunda resposta ela vai dar o mesmo sentido da primeira. Isso tem um nome. Talvez ela vai dar uma ideia contrária da primeira. Isso tem outro nome. Existem outros paralelismos. O que nós encontramos em Daniel capítulo 11 é o chamado paralelismo alternativo e também paralelismo sintético. Vamos dar um exemplo deste paralelismo alternativo. Há uma outra profecia de Daniel que ela também apresenta a mesma estrutura. É justamente Daniel 9. Daniel 9, 24, nós vemos. A primeira frase nós vamos colocar como um símbolo da representatividade desta primeira frase a letra A.
E a segunda frase, a segunda proposição, nós vamos colocar então a letra B. Entendamos o que estamos querendo dizer. A coluna A, ela vai falar da mesma coisa, enquanto a coluna B vai estar falando da mesma coisa, mesmo que estejam apresentados de forma alternativa aqui no texto. Entendam o que estou querendo dizer. Diz assim o verso 24. 70 semanas são determinadas, ponto A, sobre o teu povo, ponto B, e sobre a tua santa cidade. O que está relacionado com o ponto A é o que diz as próximas frases. Para terminar a transgressão, pôr fim nos pecados e fazer reconciliação por causa da iniquidade. E relacionado ao ponto B está: e trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir um Santíssimo. Então vejam bem, a coluna A está relacionada com coisas que tinham que acontecer dentre o povo de Deus, dentre os judeus. Então o que eles tinham que fazer? Terminar a transgressão, pôr fim nos pecados, fazer reconciliação por causa da iniquidade. Isso em quanto tempo? Dentro de 70 semanas. Então, esses eventos deveriam acontecer dentro das 70 semanas. A coluna B, ela fala sobre coisas que deviam acontecer relacionada à santa cidade. Aqui não está falando somente da Jerusalém terrestre, mas da Jerusalém celestial. Assuntos relacionados ao santuário celestial. O que deveria acontecer relacionado ao santuário celestial? Primeiro, trazer justiça eterna. Isso foi trago quando Cristo foi crucificado na terra. Através da sua morte, ele trouxe justiça eterna para todos. E isso está totalmente relacionado ao santuário, porque isso é o sacrifício diário que acontecia no pátio do santuário. Também selar a visão e profecia. Aqui está se referindo justamente a Daniel capítulo 8, principalmente a questão que fala sobre as 2.300 tardes e manhãs. Ele está dizendo aqui que as 70 semanas elas iam autenticar os 2.300 anos. E por último, ungir o Santíssimo foi o que aconteceu após a ressurreição de Cristo. Ele subiu ao céu e lá então ele começou o trabalho no santuário celeste. Ele ungiu o Santíssimo. O Santíssimo aqui representando o santuário. Portanto, percebam este paralelismo. E é isso que nós vamos encontrar em Daniel 11. Todo o restante do capítulo 9 de Daniel, ele amplia ainda mais essa questão desses paralelos. E é muito interessante, mas não vamos estar estudando aqui hoje. Vamos estudar então o paralelo de Daniel 11. Em Daniel 11 nós vamos identificar uma guerra física, uma guerra real. E numa segunda coluna nós vamos identificar uma guerra espiritual. E vai ser fácil de nós identificarmos uma e outra. E isso vai nos mostrar que Daniel 11, a partir do 40, ele não está em ordem cronológica. Primeiro nós vamos ver tudo que está relacionado a uma guerra física. E depois vamos entender como que isso começa a afetar o povo de Deus, vendo então a guerra espiritual. Então ele diz: e no tempo do fim, no verso 40, o rei do sul o desafiará, e o rei do norte virá contra ele como um furacão, com carruagens, com cavaleiros, com muitos navios, e ele adentrará as nações, e os inundará e atravessará. Este verso está falando claramente de uma guerra física. Tudo isso, todas essas características que foram dadas, furacão, carros, carruagens, tudo isso, são características de uma guerra literal. Então aqui nós já desmontamos as teorias de que é uma guerra ideológica que vai acontecer. Não, é uma guerra literal, com carros, carruagens, como um furacão. Ventos na profecia não é justamente guerras, conflitos, juízos de Deus? Pois bem, verso 41.
E ele, o rei do norte, adentrará a terra gloriosa, e muitas nações serão derrubadas, porém estes irão escapar de sua mão, Edom e Moabe, e o principal dos filhos de Amon. Bem, aqui claramente também nós vemos que não está falando de uma guerra física, mas uma guerra espiritual. Quando ele fala que adentra na terra gloriosa, sabemos que a partir da destruição ali no ano 70 de Jerusalém, a região de Jerusalém, ela deixou de ter uma importância profética para nós. Terra gloriosa aqui, então, não está falando sobre Jerusalém, a Palestina. Muitos pioneiros nossos, eles tinham a tendência de apontar para lá. Mas isso não é uma realidade. Portanto, o verso 41 nós identificamos na segunda coluna como sendo uma guerra espiritual. Continuemos a identificar. Verso 42. Ele também estenderá sua mão sobre as nações, e a terra do Egito não escapará. Bem, aqui está mais uma vez a guerra física. Verso 43. Mas ele terá poder sobre os tesouros de ouro e de prata, e sobre todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e os etíopes estarão nos seus passos. Mais uma vez, está falando de uma guerra física, guerra de nações, guerra do rei do norte contra o rei do sul. Vejamos o restante dos versos. Verso 44. Mas as notícias do leste e do norte o atribularão. Portanto, ele sairá com grande fúria para destruir e totalmente eliminar a muitos. Bem, aqui está falando mais uma vez claramente de uma guerra espiritual. Partamos então para o último verso. E ele plantará os tabernáculos do seu palácio entre os mares no glorioso Monte Santo. Todavia ele encontrará o seu fim e ninguém o ajudará. Mais uma vez, claramente, uma guerra espiritual. Como nós já vimos, aqui está inclusive falando do decreto dominical. Então percebam, uma primeira guerra física, uma segunda guerra espiritual. Na guerra física, o rei do norte, ele luta contra o rei do sul, ele luta contra o Egito. Na segunda guerra, na guerra espiritual, o rei do norte, ele avança na terra gloriosa, ele avança no Monte Santo, glorioso de Deus. Ou seja, é uma guerra contra o povo de Deus. Primeiro ele luta contra o sul, depois ele luta contra o povo de Deus. E é justamente essa sequência que nós vemos no papado desde que ele é introduzido em Daniel 11. Por exemplo, no verso 27 e 28, verso 30, 31 e em diante. Primeiro ele luta contra o rei do sul e depois ele aponta suas armas para o povo de Deus. Nós vimos isso na história acontecendo. Primeiro foram destruídos as 3 tribos bárbaras que eram arianas. E após ter destruído elas, então ele avança, perseguindo o povo santo de Deus, que é obrigado a fugir para o deserto. Durante a cruzada, as mesmas coisas. Na cruzada, ele está lutando com os muçulmanos. E ele volta das cruzadas e vai, então, no meio disso, perseguir lá os albigenses. Uma parte do povo de Deus. Mesma coisa até com Roma Imperial. No ano 72, ela estava guerreando contra a Armênia. E ela perde a guerra da Armênia, mas é interessante que logo após isso nós vemos ela guerreando contra o povo de Deus. Mesmo que ela ganhe ou perde contra o povo de Deus. Nós sabemos que então nessa última guerra, o rei do norte ele vai vencer o rei do sul. E ele vai virar então suas armas para o povo de Deus. É por isso que em Testemunhos para a Igreja, volume 1, diz: Foram-me mostrados habitantes da terra na maior confusão. Guerra, derramamento de sangue, privações, necessidades, fome e pestilência estavam por toda parte. À medida que estas coisas iam envolvendo o povo de Deus, eles começaram a unir-se. Ou seja, ela vê o mundo em guerras e isso começa a envolver o povo de Deus. Segundo a leitura de Daniel,
primeiro essa grande guerra entre o Rei do Sul e o Rei do Norte no mundo. Então isso começa a envolver o povo de Deus. Portanto, irmãos, primeiro analisaremos então as palavras aqui, decifraremos as palavras que são usadas na primeira coluna neste vídeo. A guerra física, que são os versos 40, 42 e 43. E depois então estaremos vendo sobre a guerra espiritual, nos versos 41, 44 e 45. Começamos então no verso 40. No tempo do fim, o Rei do Sul o desafiará. Portanto, é importante nós sabermos e identificar onde está representado este Rei do Sul. Vamos ampliar essa questão no próximo vídeo, não neste. Mas, de alguma forma, ele vai desafiar o Rei do Norte. Rei do Norte, protestantismo apostatado dos Estados Unidos. Vai haver, de alguma forma, aí, algum desafio. É interessante que, na língua inglesa, a King James fala sobre um empurrão. O Rei do Sul vai empurrar o Rei do Norte. Bem, como é este empurrão? Não sabemos dizer. Não existe algum paralelo sobre isso aqui na profecia de Apocalipse 11. Mas, de qualquer forma, a própria palavra ela nos permite imaginar alguma coisa. Então o Rei do Sul desafiará o Rei do Norte. E o Rei do Norte virá contra ele como? Um furacão. O que representa um furacão? Jeremias 4, verso 13 diz assim: Eis que ele surgirá como nuvens, e suas carruagens serão como um furacão. Os seus cavalos são mais ligeiros do que águias. Ai de nós, pois fomos saqueados. O contexto aqui de Jeremias é justamente sobre a invasão babilônica sobre Jerusalém. Ou seja, é uma guerra. É uma invasão. Quais as palavras que é usada? Furacão, carruagens, cavalos. Tudo isso é sinal de guerras. Cavalos são usados em guerras, carruagens também, e furacão, vento. Portanto, é guerra literal. Quando fala que o Rei do Norte ele vai contra o Rei do Sul, como um furacão, está fazendo justamente menção aqui como Babilônia veio sobre Jerusalém, com toda a artilharia para derrubar Jerusalém. É assim que o Rei do Norte virá contra o Rei do Sul. E aqui há outras palavras que nós já identificamos como sinônimos de guerra. Carruagens, cavaleiros, com muitos navios. Os navios aqui, eles são uma representação de economia. Até porque nos tempos bíblicos a economia ela estava muito relacionada com os navios, né? O livre comércio que acontecia entre nações através dos mares. Então o texto diz que ele vai avançar com tudo sobre o Rei do Sul. E olha que interessante. E ele adentrará as nações e os inundará e atravessará. Interessante que fala que ele vai ir contra o Rei do Sul e ele vai adentrar as nações. E isso é um ponto muito interessante. Porque aqui nós já vemos cair por terra o que muitos têm dito. Rei do Sul não representa apenas uma nação. E como nós vamos ver no contexto, nós vemos pelo menos 3 nações representadas pelo Rei do Sul, aqui em Daniel 11. Então, quando ele fala, e o Rei do Norte adentrará as nações de quem? Do Rei do Sul. Isso quer dizer que o Rei do Sul ele possui mais de uma nação. Ou seja, o poder ateísta ele tem usado mais de uma nação para estar no poder. E o que o texto diz? O Rei do Norte, ele adentra estas nações. E depois ele fala, inundará e atravessará.
Ele avança sobre essas nações, mas ele não se satisfaz com essas nações. Ele continua sua investida. Então, seguindo a coluna da guerra física que nós já vimos, o verso 42 diz: E ele, o rei do norte, também estenderá a sua mão sobre as nações, e a terra do Egito não escapará. Então, já definindo aqui qual é a nação que representa o rei do norte, se não for ela, é a principal. Se não for somente ela, é a principal, que é os Estados Unidos da América. Isso é muito claro pela profecia. É através dela que virá o decreto dominical. Portanto, ela é o rei do norte. Ela é a segunda besta de Apocalipse 13. Ela é o sétimo reino de Apocalipse 17. Os Estados Unidos. E aqui estamos falando dos Estados Unidos como o braço da parte do barro, que é o protestantismo apostatado. Portanto, os Estados Unidos vai invadir nações. As nações de quem? Do Rio do Sul. As nações que são os braços do poder ateu. E a terra do Egito não escapará. Aqui especifica uma nação em particular. Talvez seria a principal das nações do Rio do Sul. Aqui o Egito. Será que nós conseguimos encontrar algum paralelo, alguma característica do Egito nos nossos dias? Vejamos o verso 43. Mas ele terá poder, ele, o rei do norte, terá poder sobre os tesouros de ouro e de prata e sobre todas as coisas preciosas do Egito. E os líbios e os etíopes estarão nos seus passos. Então, foi falada mais duas nações, o Egito, a Líbia e a Etiópia. Todos países do Rei do Sul. Fazendo aqui uma pequena menção, é interessante a simbologia, porque nós estamos vendo aqui justamente sobre a formação, o início da imagem da besta. E nós vimos aqui, acabamos de ver, que para então ela ser formada na representação do Rei do Norte, é preciso derrotar 3 países, pelo menos, do Rei do Sul. E foi assim justamente com o papado. Para ele se erguer e ter total domínio, ele teve que destruir 3 tribos germânicas, ou 3 tribos bárbaras. Os ostrogodos, vândalos e érados. Pois bem, aqui nos dá uma característica do Egito. Diz que depois que os Estados Unidos invade o Egito, ele vai ter poder sobre os tesouros de ouro e de prata, e sobre todas as coisas preciosas do Egito. Aqui está nos está demonstrando que o Egito é detentor, o Egito da profecia, né? Detentor de grandes riquezas. Portanto, será que existe hoje algum país que ele é, ao mesmo tempo, possui uma linha ateísta de forma majoritária no seu governo e ainda assim é muito rico? Bem, irmãos, aqueles que se atentam às questões geopolíticas e ao mundo hoje, como não apontar para a China, o grande dragão vermelho, como Egito? Este é o país que tem se enriquecido cada vez mais. Ele está quase praticamente controlando a economia. Tem sido uma grande potência. Portanto, irmãos, esta guerra, o que parece muito claro, esta última guerra, ela envolve Estados Unidos e a China. Isso é importante porque, como nós já mencionamos, para que os Estados Unidos ele possa fazer um decreto que venha se tornar mundial, ele precisa controlar a economia. E uma pedra no seu sapato tem sido justamente a China. E que fala sobre mais 2 países, do qual a falta de características destes 2 países
não nos permite apontar algum país no nosso mundo, que são os líbios e etíopes, mas nós vemos que eles vão estar nos passos do Rei do Norte. Então, esta é a guerra física, uma guerra real, uma guerra de armas. Passemos agora, então, à guerra espiritual. É interessante que mesmo estes versos desta segunda coluna da guerra espiritual, eles não parecem estar totalmente em ordem. Aqui está um quebra-cabeça bem interessante, do qual nós vamos encaixar todas as peças. Verso 41 diz: E ele também adentrará a terra gloriosa, e muitas nações serão derrubadas. Bem, qual será a terra gloriosa? É interessante que em toda a profecia de Daniel, como nós vemos, por exemplo, em Daniel 8:9, Daniel 11:16, sempre que fala terra gloriosa, terra agradável, está se referindo a uma questão geográfica. A questão ali da Palestina. No entanto, como nós sabemos, essa região ela não tem mais importância profética. Perdeu o seu sentido quando o povo de Deus deixou de ser o povo de Israel. Alguns também têm a tendência de encaixar imediatamente, então, o que seria hoje o povo de Deus, o povo adventista. E isso pode ter alguma ligação, mas não é o pleno entendimento profético. Quando ele fala terra agradável, quando Jerusalém terrestre, ela perdeu seu valor porque uma outra Jerusalém ganhou valor. A Jerusalém celestial, aquela é a terra agradável. Foi justamente lá, como nós vimos em Daniel 8, que o papado chegou a pisar. Foi de lá que ele tirou as estrelas. Foi de lá que ele coloca a abominação desoladora. Como nós vemos mais claramente em Paulo, né? 2 Tessalonicenses, texto que nós já falamos, é lá que ele se assenta no trono de Deus, e isso de forma simbólica, claro. Portanto, terra agradável está se referindo à terra do santuário celestial, Jerusalém celestial. E claro, nós entendemos que isso está relacionado, é uma linguagem simbólica que demonstra feitos do Rei do Norte aqui na terra, que é como se estivessem fazendo lá no céu. Portanto, quando fala ele adentrará a terra gloriosa, está dizendo de que forma será que ele adentra a terra gloriosa? De que forma será que ele consegue chegar lá em Jerusalém celestial? E o que ele faz lá? A resposta está justamente no verso 45. Qual o propósito dele? Ele plantará os tabernáculos do seu palácio entre os mares no glorioso Monte Santo. Ou seja, na terra gloriosa tem o Monte Santo. O que está no Monte Santo? O que está lá no Monte Sião? O santuário de Deus. O objetivo do Rei do Norte é entrar, de forma simbólica, tudo isso que estamos falando, lá no santuário de Deus, na terra gloriosa, no Monte Glorioso. E o que ele faz lá no Monte Glorioso? O que tem no Monte Glorioso? Lá está o trono de Deus. Mas o que ele faz? Ele planta os tabernáculos do seu palácio. Nós vemos a união de duas coisas aqui, a união de igreja e Estado. Tabernáculo, religião. Palácio, governo. Palácio é onde o rei, é onde está o trono do rei. E tabernáculo é onde tem a adoração que o rei quer que se adore. Portanto, estamos falando aqui de forma simbólica do decreto dominical feito pela imagem da besta. Portanto, o Rei do Norte, os Estados Unidos, o protestantismo apostatado dos Estados Unidos, ele consegue chegar lá no santuário celestial fazendo o quê? Colocando um decreto
dominical. E o que é o decreto dominical? É a imposição da guarda do domingo. É a autoridade do papado, colocada sobre todos os povos, sem liberdade de escolha. E isso vai gerar muita perseguição. Então, aqui nós vamos para o verso 44. Mas as notícias do leste e do norte o atribularão. Bem, quem vem do leste? Quem vem do norte? Quem vem verdadeiramente do norte é Deus. Em Salmos 48, verso 2, diz que o Monte Sião ele fica nos lados do norte. Jesus ele vem, ele é o verdadeiro Rei do Norte. Enquanto este Rei do Norte, de Daniel 11, ele é uma contrafação de Jesus. Também em Jeremias 51, verso 48, fala que a destruição de Babilônia vem do norte. Embora a Babilônia estivesse ao norte do povo de Deus, a Medo-Pérsia estava ainda mais ao norte de Babilônia. E o leste? Por que leste? Bem, Mateus 24, verso 17 fala que Jesus ele é como um relâmpago que sai do oriente, ou seja, leste, e vai até o ocidente. Jesus ele vem também do leste. Então, o que seriam as notícias do leste e do norte que deixam o rei do norte, ou seja, o protestantismo apostatado, que se une com o papado atribulado? Seria justamente o alto clamor. Seria justamente a última advertência vinda a este mundo, que é feita através dos verdadeiros adoradores, da verdadeira igreja de Deus, que é feita através das virgens que estavam com as lâmpadas acesas e tinham óleo reserva. Esses é quem atribula o rei do norte. E então o que ele faz? O verso diz: portanto, ele sairá com grande fúria para destruir e totalmente eliminar a muitos. Ele sai para destruir este povo. E então nós voltamos agora lá no verso 41 para ver quem é que vai estar livre das mãos do rei do norte desses últimos dias. Porém, eles irão escapar de sua mão, Edom e Moabe, e o principal dos filhos de Amon. Bem, quem são esses? Seriam 3 nações? Não. Aqui, como é uma guerra espiritual, nós estamos entendendo todas as questões de forma espiritual. E esses 3 personagens são uma representação. Edom, Moabe e Amon. Eles todos têm uma ligação com o povo de Deus. Todos são, de alguma forma, descendência do povo de Deus. Edom era Esaú, irmão de Jacó. Amon e Moabe era da descendência de Ló, ou seja, da descendência, de alguma forma, de Abraão. Tinham a mesma linhagem, de alguma forma. Estes vão escapar das mãos do rei do norte. É interessante um verso de Isaías. Isaías 11:14, justamente um texto no qual o contexto é o alto clamor. No verso 14 diz assim: porém, eles, povo de Deus, voarão sobre os ombros dos filisteus em direção ao oeste. Eles, povo de Deus, despojarão os do leste juntamente. Irão pôr suas mãos sobre Edom, Moabe, e os filhos de Amon os obedecerão. Então nós vemos uma comparação muito interessante entre Daniel 11 e o verso 41, em contraposição com Isaías 11, verso 14. Em Isaías 11:14, o povo de Deus coloca a mão sobre Edom, Moabe e os filhos de Amon. Os filhos de Amon obedecem ao povo de Deus. Em contrapartida, lá em Daniel 11:41, o rei do norte não consegue colocar as mãos. Está falando então aqui de forma simbólica daqueles povos que sairão de Babilônia, que voltarão para o povo de Deus e que seguirão aqueles que estiverem dando alto clamor. E para terminar, então, esta sequência de Daniel 11, voltamos para o verso 45, acabando aqui de encaixar
todas as peças deste quebra-cabeça, que termina assim: todavia ele encontrará o seu fim, e ninguém o ajudará. De que forma? Começamos o verso 1 de Daniel 12, que diz que naquele tempo Miguel levantar-se-á. Então se levanta o último rei, aquele que vai reinar eternamente, que vai reinar com seu povo. Miguel, Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Para nós terminarmos este estudo, é importante nós percebermos algo. De forma profética, em Daniel 11 fala que o Rei do Norte ele vai conquistar muitos através de adulações, através de intrigas e mesmo através da perseguição. Isso quer dizer que muitos dentre o povo de Deus não estarão a salvo. Muitos vai se render e vai aceitar a adoração. Infelizmente, irmãos, é grande maioria mesmo do povo de Deus. Na época de Daniel, 3 jovens permaneceram fiéis dentre toda uma multidão de povo hebreu. E a história se repetirá, irmãos. Portanto, o conselho que Deus nos deixa hoje é, em Marcos, no capítulo 4, no verso 16 e 17. Deus aqui fala aqueles que não vão aguentar, aqueles dentro do povo de Deus, que não vão aguentar os últimos acontecimentos. Diz assim: e da mesma forma são semeados em lugares pedregosos, os quais, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, e então duraram por algum tempo. Depois, sobrevindo a aflição ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizaram. Irmãos, é tempo de nós criarmos raízes de nós mesmos. Parar de depender do pastor. Parar de depender do cônjuge. Parar de depender dos amigos. Mas cada um ter a sua própria experiência espiritual. Cada um ter grande porção do Espírito Santo. Se não criarmos raízes, infelizmente, vamos escandalizar. Vamos trair os nossos irmãos. Vamos perseguir, vamos matar a eles. Inclusive acreditando que estamos fazendo serviço a Deus. Miguel, ele se levantará apenas para aqueles que permanecerem fiéis. Mas como permanecer fiel? Jesus nos diz: permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneçais em mim. Cristo, irmãos, ele precisa fazer uma parte real da nossa vida. Não somente nos cultos, e nem somente mesmo de manhã. Não podemos nos contentar com leitura da lição da escola sabatina. Nós precisamos ter uma ligação viva com Jesus Cristo. É isso que ele nos chama hoje. Irmãos, deixem o celular, deixem qualquer coisa que impede essa comunhão. Tenham raízes, e só podemos ter raízes quando estivermos conectados na videira. Que os irmãos possam se atentar. Este foi o nosso estudo de hoje. Continuaremos falando sobre este tema tão importante. Compartilhem com os amigos que gostam de profecias e vamos estudar a palavra e nos preparar. Pois em breve aquele que vem virá e não tardará. Fiquem todos na paz e na graça de Cristo Jesus.